Olá, eu sou o professor Carlos Carvalho. Bem-vindo ao nosso canal Letra Santa, um canal de estudos mais avançados e aprofundados nas Escrituras, para que sua vida, com esta conexão divina, seja transformada no seu dia a dia. O nosso tema de hoje é como se dá a apostasia da fé. Esse é um tema interessantíssimo e vamos direto ao ponto. O nosso texto base é 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, que diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem, dependendo da versão, dando ouvidos por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos ou doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O que é apostasia? Apostasia é o termo técnico que descreve a heresia grave e destruidora de almas que surge dentro da igreja e está estreitamente ligada com a palavra grega para divórcio, e também significa abandono, separação e deserção, ou seja, a abdicação total da verdade. O apóstata, portanto, aquele que comete a apostasia, é um desertor da verdade. Alguém que conheceu a verdade, demonstrou concordar com ela e talvez a tenha proclamado durante algum tempo, mas por fim rejeitou-a. E esse apóstata pode continuar fingindo que crê na verdade e que a proclama, mas na realidade se opõe a ela e a subverte. Este apóstata, ou a pessoa apóstata, é um traidor da fé e, secretamente, um inimigo na guerra pela verdade. Porém, ele deseja que todos pensem o contrário, ou seja, ele oculta suas intenções. A maioria dos apóstatas procura permanecer na igreja e, de modo ativo, busca a aceitação do povo de Deus. Mas tudo o que fazem é subverter a fé, corromper a verdade e tornando-se um perigo grave para a saúde espiritual do rebanho, ou seja, do povo de Deus. Por isso, Jesus os comparou com lobos roubadores disfarçados de ovelhas em Mateus, no capítulo 7, no versículo 15. No texto que nós escolhemos de 1 Timóteo 4, a apostasia da fé, ela ocorre na mente de um cristão. E essa mente foi capturada por esta condição de apostasia. E aí o texto que nós lemos descreve basicamente três maneiras pelas quais a apostasia captura esta mente e, por fim, captura o indivíduo. É assim que a apostasia opera na mente de uma pessoa. Obviamente, inicia-se como cristã e termina como apóstata. A primeira coisa que acontece, como já lemos nos versículos anteriores, é que há um contato inicial com o pensamento das trevas e uma consequente submissão a esse pensamento. Por isso o apóstolo Paulo escreve: por obedecerem ou dando ouvidos a espíritos enganadores. Note, há um primeiro contato com a apostasia, e esse primeiro contato, de fato, é uma aproximação real de espíritos enganadores. Talvez a pessoa não perceba que está acontecendo este tipo de situação, porque naquele momento foi enganado e as operações malignas são sutis. No entanto,
o apóstolo Paulo é claro em descrever que há uma conexão, já começa com uma conexão, os seus ouvidos, você escuta, e aqui a Nova Almeida atualizada traduz como obedecer. Então você escuta, e não apenas escuta, você entra em contato com este tipo de conhecimento, com este tipo de ensino, e não apenas o escuta, mas passa a concordar com ele. Por isso, nesse ponto, você tem um contato inicial com esse pensamento de trevas, das trevas, e, consequentemente, se submete a ele, passa a acreditar e a tornar uma realidade para aquele que se torna um apóstata. A segunda coisa que acontece, no processo, há o segundo nível. No segundo nível, no segundo estágio da apostasia, baseado, lembre-se, em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, o contato inicial se transforma numa captura intelectual da mente dos que se submeteram a este conhecimento anterior. Por isso, a sequência do versículo vai dizer, e também deram ouvidos à doutrina de demônios. Doutrinas são ensinos, note. Aqui não tem nenhum tipo de manifestação sobrenatural no sentido visível. Não há manifestações físicas sobrenaturais visíveis nem no corpo da pessoa. Não há uma possessão aqui. A influência aqui se dá por um ensino, por uma teologia, por uma ideologia, por uma doutrina. E o apóstolo Paulo vai usar exatamente a questão da doutrina, porque ele sabe que isso começa dentro da igreja e começa dentro do arraial de Deus. A heresia não começa fora, a heresia começa dentro do arraial de Deus. A primeira heresia começou no Éden. Então, é dentro do arraial de Deus que as heresias começam. As pessoas são ludibriadas por esse ensino, ou conectam, vejam, desde o Éden, há uma conexão, há uma relação direta com os seres espirituais, de uma forma que talvez a pessoa não esteja percebendo, ela passa a compreender aquilo como verdade. No segundo ponto, ela agora, a sua mente capturada, ela então intelectualmente passa a processar, a sua cognição passa agora a fazer também, a criar pensamentos, a decodificar em sua mente agora esta apostasia. E aí isso se transforma numa doutrina, isso se transforma no ensino. E aí vem o terceiro estágio da apostasia, que é o resultado, o final de tudo isso, o resultado desse processo inicial do primeiro e do segundo estágio, ocorre o terceiro, que é a finalização do que a apostasia faz numa pessoa. Ele se submete a líderes que defendem as práticas apóstatas e também, não apenas isso, passam a repercutir esta apostasia no dia a dia. E aí o texto continua dizendo, pela hipocrisia de homens. E o que é que esses homens, com a mente cauterizada porque a verdade não entra mais, está endurecido, foi cauterizado a uma barreira para a verdade que foi criada ali por causa da apostasia. Essa mente foi cauterizada, a verdade não penetra mais ali, não porque o Espírito Santo não tenha poder para fazer isso, mas é porque a apostasia, lembre-se, é uma deserção consciente da verdade. A pessoa escolhe isso, então o Espírito Santo não opera mais, não porque não tem poder, mas porque ele compreende que a pessoa rejeitou a verdade de forma consciente. E o que acontece? O resultado é que essa pessoa agora se conecta a líderes que pensam da mesma maneira e, não apenas isso, passam agora a repercutir estas verdades, que são mentiras, como se fossem de fato fatos ou como se fossem a verdade nova que eles encontraram, ou como normalmente dizem, a verdade antiga que tentam ocultar de você. São essas. Quando você começa a ouvir pessoas dizendo assim, verdades que você não conhecia, aquilo que a igreja escondeu de você,
A verdade da Bíblia que pastores não contam. Você já sabe que a heresia e a apostasia já está instalada aí. Esse é o grande teste para você. Quando as pessoas começam com essa frase, abandone imediatamente o ensino, o vídeo ou o ambiente que você está ouvindo esse tipo de coisa. Portanto, você vai ver na sequência do versículo, do texto que nós escolhemos, que há, então, a hipocrisia de homens. E esses homens hipócritas, porque são mentirosos, são atores, eles representam um papel, eles não representam a verdade, são mentirosos, são atores que representam a mentira, dizendo que essa mentira é verdadeira. Suas mentes estão cauterizadas, a mente do que se tornou apóstata está agora no mesmo nível, repercutindo essas ideias. E não apenas isso, eles começam agora a práticas da vida, do dia a dia, começam a ser comprometidas com esse próprio ensino. O apóstolo Paulo usa dois exemplos, o exemplo do casamento, né, e o exemplo dos alimentos. Basicamente, até os nossos dias, nós temos problemas exatamente nessas áreas também. A proibição de determinados alimentos, não comer certas coisas, tomar cuidado com certos alimentos. Quando isso chega ao extremo e é muito complicado, a gente também não pode estar falando abertamente de todas estas coisas, mas você é uma pessoa inteligente e você sabe que quando começa exatamente, é sempre um ataque à alimentação e sempre um ataque ao casamento e à família. Basicamente, a apostasia, uma das coisas principais dos ensinos de demônios, desta obediência a esses espíritos, é que eles começam exatamente a atacar as duas coisas fundamentais que Deus estabeleceu desde o início: o casamento, a vida em família e a sua alimentação. Isso é interessante, porque são bases fundamentais da própria vida. Então veja, o caminho da apostasia é um caminho sério, não começa da noite para o dia, ninguém acorda dizendo, tornei-me apóstata, ninguém acorda dizendo, estou com vontade de ser um apóstata. Não, ela tem um processo, tem um caminho claro, a Escritura revela esse caminho claro, inicia-se com um contato inicial, depois esse contato inicial, dentro desse contato inicial, a pessoa passa a acreditar que talvez não tenha acreditado, não tenha crido de fato na verdade, alguma coisa foi oculta, escondida e precisa conhecer alguma coisa a mais. Nesse conhecer alguma coisa a mais, a mente intelectualmente já foi capturada, então ele passa a aprender outras coisas, a aprender as heresias, a aprender ensinos estranhos, a aprender conceitos estranhos e a rejeitar a própria verdade de Deus. Por fim, ele agora se aproxima das pessoas iguais, né, apóstatas e heréticas, e passa também a repercutir, obviamente, agora num outro arraial, num outro ambiente, apoiado por apóstatas e hereges, também passa a ensinar, também passa a gravar o seu conteúdo, explicitando a nova verdade, e é uma grande, a nova verdade é uma antiga mentira, né? Deus não disse exatamente isso. Foi o que a serpente falou desde o Éden. O mesmo ensino, a mesma prática, com roupas novas, com roupagens novas, com capas novas, mas as novas verdades que os apóstatas proclamam é a antiga mentira da serpente. Espero que você tenha gostado deste estudo, deste ensino. Não deixe de se inscrever em nosso canal, é um novo canal, estamos começando, e que você curta, comente e também compartilhe para aqueles que você considera pessoas importantes na sua vida e que precisam aprender mais da própria Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Letra Santa é, então, um caminho de conexão transformadora. Deus abençoe você. Até a próxima.